Festival de Verão. Oferecimento sabonete Febo, Patioli Rosas Amazônia. 3 momentos de Febo para você. Hot Tape da BASF, a fita que esquenta qualquer som. E consórcio Goodway, o sol do seu bom caminho. Quando non ci sei, eu faço parte de uma geração que só acreditava em si mesma. De uma geração que se recusava a receber de herança um país sem fé e sem orgulho. De repente, a coragem de um presidente mudou esse país. O Brasil redescobre a esperança, recupera o amor próprio e a vontade de ser tão bonito quanto os sonhos dos seus jovens. O povo foi convocado para mudar a história. Fiscalize, apoie. As gerações futuras agradecerão. Obrigado, presidente Sarney. Seiko, o cronômetro oficial da Copa informa a hora certa. Seiko, líder mundial da tecnologia Quartz, tem vários modelos para você valorizar o que é seu. Jornal da Globo. Oferecimento Banerje, o Banco do Povo. O Jornal da Globo começa agora com as principais notícias do dia. O governo promete aumentar os estoques reguladores de 6 produtos básicos para não ter problemas de abastecimento. Começa em Brasília a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vai discutir a saúde na nova Constituição. Em Singapura, mais 2 pessoas são resgatadas com vida dos escombros do hotel que desabou sábado passado. Ainda há 40 pessoas presas. O presidente Sarney fala no Maranhão para milhares de pessoas e reafirma que o povo é fiscal do governo. Chegam ao Rio pilotos e máquinas para a abertura da temporada 86 de Fórmula 1. E agora, as notícias da noite. Quem for abrir um crediário vai pagar uma taxa extra. E essa taxa vai ter um valor fixo para qualquer compra a prazo. Essa foi a forma que o governo encontrou para forçar as lojas e financeiras a cobrarem uma taxa de juros menor no crédito direto ao consumidor. O governo deve anunciar nas próximas horas como vão ficar as taxas de juros praticadas pelo crédito direto ao consumidor. A ideia do governo é permitir que as lojas e as financeiras cobrem uma taxa de 70 cruzados a título de abertura do crediário. Essa taxa vai ser fixa, não vai poder variar de acordo com o volume do financiamento. Depois disso, a ideia do governo é fazer com que as taxas de juros do crédito direto ao consumidor caiam para algo em torno de 45% ao ano. Isso significa uma taxa mensal de 3,1%. Atualmente, as financeiras estão cobrando taxas em torno de 55% ao ano, o que significa uma taxa mensal de 3,7%. O governo não pode tabelar os juros. Isso tornaria praticamente impossível o controle monetário na economia. E seria uma grande ameaça para o plano do cruzado. Quem faz essa advertência é o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. Ele acredita que tabelamento de juros seria a morte. A equipe econômica do governo passou o fim de semana na sede do Banco Central em São Paulo. E o assunto discutido foi o impacto da reforma econômica na vida dos bancos comerciais. O governo quer fazer alguns ajustes no setor financeiro e as medidas em estudo vão entrar em pauta na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, que pode ser realizada antes dos feriados da Semana Santa. Joelmir Betting tem mais detalhes. Os bancos comerciais do Brasil vinham administrando com muita competência e muito entusiasmo o dinheiro mais veloz do mundo. Então o negócio era atrair para os bancos todos os pagamentos comerciais, todos os recolhimentos fiscais, fazendo de cada agência um autêntico supermercado de serviços e até de despachos. Se preciso, naquela base de 3 agências na mesma rua, ou 4 agências de bancos diferentes na mesma esquina. Era esse o Banco do Cruzeiro, com a movimentação diária no open, no over, daquela vasta massa de dinheiro que dormia nos cofres bancários, ainda que por uma única noite. Agora, no esquema da inflação zero, o banco da prestação lucrativa de serviços de graça, esse banco acabou. A ordem agora é enxugar a estrutura da prestação do serviço não bancário. É brigar pela tarifação dos serviços, promessa do governo.
é rebaixar custos para reduzir os juros. Os mutuários do crédito não podem continuar financiando os usuários do serviço. Está nascendo um novo sistema bancário para o Brasil do cruzado. Ainda faltam algumas regulamentações importantes do decreto-lei que criou o cruzado. Nos próximos dias, o governo deve divulgar novas tabelas de preços congelados e alguns reajustes de prestações importantes. Vamos ver o que está faltando e em que pé estão as discussões no governo. Congelamento. O governo já definiu que não vai ter uma tabela para os hortifrutigranjeiros. O governo resolveu fazer um acompanhamento diário dos preços para evitar abusos. Em compensação, até o final da semana vão sair novas tabelas ampliadas com os preços dos materiais de limpeza, higiene e alimentos. Nessas listas virão também os produtos eletrodomésticos. Os materiais de construção vão ter uma lista própria e ela também deve sair esta semana. Mas nesta terça-feira o governo vai decidir uma coisa muito importante para todo mundo. É a prestação do BNH. O governo está calculando o valor da UPC que vai corrigir o saldo devedor dos mutuários e está estudando como vão ficar os próximos reajustes daqui a um ano. Mas o governo garante que o aumento vai acompanhar o reajuste dos salários. Mensalidade escolar. Também está sendo esperada para as próximas horas uma solução para o problema. O aumento da mensalidade deve ficar entre 52% e 69%. Muito menor, portanto, do que o aumento autorizado antes pelo Conselho Federal de Educação, que foi de 89%. O funcionalismo público estadual não vai ter reajuste de salário este mês por causa da reforma econômica. Cada estado vai ter autonomia para programar o mês do reajuste. Foi isso que ficou decidido esta noite numa reunião em Brasília entre o ministro da Administração, Aloysio Alves, e os secretários de Administração dos estados. O ministro explicou que tanto o abono de 8% dado a todos os assalariados, como qualquer outro reajuste, devem ser de responsabilidade dos estados. O governo federal não vai se envolver. E as bolsas? As bolsas de valores começaram muito bem a semana e contrariaram as previsões de que as altas do início do mês não se repetiriam. Na Bolsa do Rio, as ações tiveram uma valorização média de 7,4% nesta segunda-feira. E o volume de negócios subiu quase 50%, chegando a 819 milhões de cruzados. Em São Paulo, a alta das ações foi de 8,7% e o volume de negócios passou de 1 bilhão de cruzados. Uma história do general Charles de Gaulle que o presidente Sarney tem contado aos amigos. Quem vai contar para nós é Paulo Henrique Amorim. Mas antes ele fala de um assunto do tempo do onça, quando a inflação existia e era em cruzeiros. Um recado do presidente do IBGE, Edmar Baixa. A inflação dos últimos dias de fevereiro, quando provavelmente foi maior a especulação, já está incluída no cálculo da inflação de fevereiro. Embora o levantamento do IBGE tenha acabado em 15 de fevereiro, o resto do mês entrou na estimativa que deu resultado final de 14,36%. Agora, a partir de 1º de março, é pedra limpa. O IPC começa a calcular a inflação do zero e deve ficar abaixo de zero. O governo está se preparando para criar bancos regionais. É um passo inevitável depois do vendaval do cruzado no mercado financeiro. A indústria de autopeças não vai contar com um poderoso aliado na batalha contra as montadoras, os revendedores. A ABRAV, Associação Brasileira dos Concessionários, concorda com as montadoras. A redução dos preços não precisa passar para o consumidor. Para os revendedores, o preço final dos carros deve ser esse que está aí, o fixado pelo CIP. E até porque o consumidor do carro novo continua comprando normalmente. O mercado de carros usados é que caiu por causa do limite das 4 prestações. Os salários dos magistrados em cruzeiros não podem ser reduzidos pela Constituição, mas os salários em cruzados podem ser menores do que os salários em cruzeiros, tirando os 3 zeros. É com esse argumento que os economistas do cruzado pretendem mexer no salário também dos magistrados. Um chefe de governo só tem tempo para tomar de fato, uma ou duas grandes medidas. O resto é rotina. Essa era uma tese do general Charles de Gaulle. E uma vez ele contou aos jornalistas que tinha tomado 2 importantes medidas na vida e não mais. Não reconheceu a capitulação da França para a Alemanha nazista e rompeu com a Argélia francesa. Essa é uma história que o presidente Sarney tem contado a alguns amigos. E ele costuma concluir que pelo menos uma medida ele já tomou. Fez a reforma do cruzado. A candidatura de Antônio Hermílio de Moraes ao governo de São Paulo preocupa o PMDB. Agora vocês vão ver em 30 segundos o que as crianças do Rio levam 9 horas para fazer no CIEPS. Café da manhã.
aula, biblioteca, almoço, artes e estudo dirigido, ginástica. Um dia todas as escolas serão assim. Já fizemos 60. Vamos fazer 300. CIEP, mais que uma escola, uma aula de futuro. Os ursinhos carinhosos desceram das nuvens e vieram direto pro aniversário da garotada. Tem um raio no céu, um sonho de Páscoa, o jardim da primavera e a festa do amor. Tem mais doces e pirulitos, móveis e roupas com os ursinhos mais bonitinhos do mundo. Faça fácil, festas inesquecíveis, moldes em tamanho natural, já nas bancas. Tem cada festa. Transporte coletivo, como todo negócio, pode dar lucro ou prejuízo. As empresas privadas de transportes coletivos do Rio têm lucro, com um capital de mais de 2 bilhões de cruzados só em ônibus servindo a população. Se todo esse dinheiro aplicado em ônibus tivesse sido aplicado em overnight, as empresas teriam muito mais lucro. Mas a população certamente ficaria com todo o prejuízo. A candidatura do empresário Antônio Hermílio de Moraes ao governo de São Paulo. A candidatura é irreversível, não tem volta. A única coisa que falta definir é o partido. Agora à noite, Antônio Hermílio de Moraes conversou com o repórter Renato Faleiros e começou dizendo por que vai ser candidato. Eu sinto que existe um apoio popular muito grande em relação ao meu nome e, evidentemente, eu acho que já é hora de nós abandonarmos a nossa carreira de engenheiro, de empresário e procurar servir naturalmente o governo brasileiro, dando naturalmente, eu não prometo nada a ninguém, a única coisa que eu prometo realmente é ser humilde, ser responsável e ser extremamente trabalhador no sentido de melhorar as condições do povo de São Paulo. É só isso que eu posso prometer. O senhor está procurando fortalecer a Aliança Democrática em São Paulo. O senhor recebeu algum apelo do presidente para assumir essa candidatura? Eu não digo que eu tenha recebido apelo do presidente para assumir essa candidatura, seria leviandade da minha parte dizer tal. Agora, eu acho que o apoio do presidente para uma candidatura, acho que é absolutamente indispensável. Se amanhã se concretizando essa possibilidade de me tornar candidato, evidentemente eu teria que ter uma conversa mais objetiva com o senhor presidente da República, é evidente. Através de que partido o senhor pretende se candidatar? Eu acho que primeiro é preciso conversar com todas as lideranças partidárias, todas sem dúvida alguma. Eu quero conversar com o PFL, quero conversar com o PTB, quero conversar inclusive com amigos que eu tenho dentro do PMDB, tenho amigos até no PTT, e isso é importante que se converse com todos eles no sentido de se talvez conseguir um consenso. Se não for possível consenso, me parece que a situação seria aquela de conseguirmos naturalmente nos inscrevemos num partido pequeno e depois aqueles que naturalmente queiram aderir a nossa candidatura, que adirem a candidatura e vamos em frente. O senhor pretende conversar com os demais candidatos a respeito de como deve ser a campanha? Eu acho que, em princípio, o que nós devemos estabelecer é que todos nós temos que fazer uma campanha limpa, quer dizer, uma campanha elevada, com finalidades bem elevadas, sem realmente partirmos para uma autodestruição. Isso seria lamentável e não é meu estilo de trabalho. Eu, sinceramente, eu vou procurar dizer o que eu quero fazer e não o que eu enxergo de defeito nos outros. Isso eu quero deixar de uma maneira muito clara a vocês todos. Eu não vou criticar o que os outros estão fazendo e qual seria o programa dos outros partidos. Eu quero exatamente propor ao povo de São Paulo o que eu desejo fazer. Como enxergo, naturalmente, uma possibilidade de vir a governar São Paulo e quais são as prioridades que eu vejo para São Paulo. É esse o meu desejo. Independente de sair ou não para uma coligação mais ampla, essa sua decisão é irreversível. O senhor vai sair candidato? Quanto a isso é indiscutível, agora é irreversível. Eu tomei uma decisão na minha vida e eu jamais fugi. Quando eu tomo, eu custei para tomar uma decisão, mas agora eu tomei uma decisão e é evidente que a minha candidatura seria irreversível. Eu não tenho medo das urnas, não. A candidatura de Antônio Hermílio de Moraes altera a tentativa de se restabelecer a unidade da Aliança Democrática em São Paulo. O candidato do PMDB, Orestes Quercia, acha que agora a Aliança Democrática naufragou de vez. Ele acha que o PMDB vai levar as eleições, mas não acredita mais na unidade da aliança. Nós não achamos que seja possível, mas o PMDB vai vencer as eleições, não tenho dúvida nenhuma disso. A nossa intenção de fazer um esforço por esta unidade era mais para atender o interesse nacional do governo de uma aliança que se consolidasse aqui em São Paulo. Nós nunca tivemos dúvida nenhuma de que o PMDB não precisa se apoiar em outro partido para vencer as eleições, porque nós vamos vencer as eleições. E agora? A
Até que ponto a candidatura do empresário Antônio Hermílio pode mudar o quadro da sucessão ao governo de São Paulo? Veja com Enio Pes. Foi preciso um verdadeiro esforço concentrado de políticos, empresários, amigos e até familiares para que Antônio Hermílio de Moraes aceitasse ser candidato ao governo de São Paulo. É certo que os padrinhos desse casamento entre Antônio Hermílio e a vida política colocaram a candidatura dele como missão a cumprir. E ele, depois de muitos anos de sistemáticas recusas, disse sim. Partido para ele disputar é o que não falta. Pode ser uma coligação entre PTB e PFL, que aliás vai ser discutida ainda esta semana em São Paulo. Ou um novo partido, ou até mesmo um partido em fase de organização. O PMDB não gostou e fala em quebra da Aliança Democrática. Na verdade, essa aliança já tinha sido quebrada na eleição da prefeitura, quando o PFL apoiou Jânio Quadros. Além do que, o presidente Sarney foi previamente avisado daquilo que se estava articulando em São Paulo. Mas o PMDB ainda não leva muito a sério essa candidatura. Ele acha que é difícil que Antônio Hermílio de Moraes deixe a confortável posição de empresário vitorioso para enfrentar as incertezas de uma campanha eleitoral. E hoje, no Congresso Nacional, o que não faltou foi PMDBista advertindo Antônio Hermílio de que a candidatura dele pode ter o mesmo fim da de Olavo Setúbal. A viagem do presidente Sarney ao Maranhão. O presidente chegou agora à noite a São Luís, depois de uma viagem de trem que durou 7 horas e que começou na cidade de Imperatriz. O presidente Sarney resgatou nesta viagem ao Maranhão um antigo hábito dos velhos políticos brasileiros que a era do avião extinguiu, o de usar a plataforma das estações ferroviárias para falar ao povo. Enfrentando o calor com um impecável jaquetão negro, o presidente mandou um maquinista parar o trem na cidade de Santa Inês e, cercado pelos aplausos dos seus conterrâneos, evocou para eles a lembrança do menino que nasceu pobre. Durante todo o meu governo, eu tenho a preocupação social, porque não bastarão as estradas, não bastarão os portos, se não chegar dentro de cada cidadão o sentimento de que ele é cidadão e que deve ser tratado como pessoa humana. Restaurar a cidadania do brasileiro em todos os seus direitos e também nas oportunidades de participar das grandezas do Brasil. Este é o grande sentido da nova república. E eu, que nasci numa região pobre, tenho nos olhos e na alma a presença das necessidades que se tem de dar prioridade aos pobres no Brasil. Foi uma viagem puxada de 7 horas. Dona Marli se encantava com a paisagem dos Babaçoais. E o presidente aproveitava para despachar com os diretores da Vale do Rio Doce, a proprietária da estrada de ferro. Depois, veio ver os passageiros do último vagão, os repórteres que o acompanham desde Brasília. Na chegada em São Luís, já de noite, o presidente foi saudado pela multidão. E da sacada do Palácio dos Leões, pôde sentir mais uma vez a popularidade que as reformas econômicas lhe deram. O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, gostou do primeiro ano da nova república e gostou muito do desempenho do presidente Sarney, ainda mais agora com o plano de estabilização econômica. Para o ministro, o presidente fechou o ano com chave de ouro. No país do futebol, quem é que controla melhor a bola? Veja só com o cartunista Chico Caruso. Reagan desafia o Congresso e a opinião pública. More action. Come on, lads. And again, it is again. Come on, Paddy. Do something. What are you doing here? Tem uma bomba aqui. A bomba? Boom! Boom!
Oferecimento Caixa Econômica Federal, segurança sem limite. Vitasay, onde tem Vitasay tem um vencedor. Vitasay, a marca do vencedor. Da gostosíssima Brahma Chopp, a cerveja muito mais. E Hollywood, o sucesso com você na Copa, 70 neles Brasil. Verão. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Em Curitiba, o fogo começou agora à noite e destruiu todas as instalações da garagem da empresa de ônibus Pluma. O incêndio na garagem da Pluma começou por volta das 9h10 da noite. Não se sabe com certeza qual foi a causa. O mais provável é que tenha sido um curto-circuito na instalação elétrica do almoxarifado. O fogo se tornou incontrolável em questão de minutos. A sala do almoxarifado, os escritórios, a oficina e 4 ônibus que estavam no pátio da garagem da Pluma ficaram completamente destruídos. Os bombeiros trabalharam com todo o seu efetivo, mais ou menos 20 carros, mas apenas conseguiram controlar o incêndio para que não se alastrasse para uma gráfica com toneladas de papel que funciona exatamente ao lado. O mais difícil, na verdade, foi evitar que as chamas chegassem até os tanques de combustível subterrâneos com milhares de litros de óleo diesel. As primeiras informações são de que não houve nenhuma vítima e de que os prejuízos devem chegar a 5 milhões de cruzados. Chacina no Rio. 7 pessoas de uma mesma família foram mortas a tiros num bairro afastado da cidade. A polícia ainda não sabe a causa do crime. A chacina foi nesta pequena casa em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, um local isolado e de difícil acesso. Todos foram mortos a tiros durante a madrugada enquanto dormiam. Morreram Maria da Glória Correia dos Santos, de 52 anos, e 6 filhos dela, 5 homens e uma menina de 16 anos. Os corpos só foram descobertos no início da tarde por vizinhos. A polícia acredita em vingança. Os irmãos viviam de biscate e 2 deles, o Birajara, de 23 anos, e Jorge, de 24, eram conhecidos por praticarem pequenos delitos. Ano passado, o Birajara respondeu a 2 inquéritos policiais, por agressão e roubo. 6 toneladas de armamentos, metralhadoras, fuzis automáticos, pistolas, munições, uniformes de combate e equipamentos de primeiro socorro. Essa não é a lista de compras de um exército, não. É o resultado de uma apreensão feita este fim de semana pela Polícia Federal no Rio. O armamento estava sendo transportado em um cargueiro por 8 mercenários americanos e 10 argentinos. O navio foi interceptado pela Polícia Federal na costa de Niterói, no estado do Rio. O navio é este, o Norbistor, de bandeira panamenha. Os tripulantes, além de estarem transportando 6 toneladas de armas e equipamentos de guerra, estavam em águas brasileiras ilegalmente e não tinham vistos de entrada no Brasil. Segundo a Polícia Federal, o navio deixou a Argentina com destino à Gana sem registrar as armas que estavam a bordo. No caminho, o motor do barco apresentou problemas e a tripulação parou na altura da praia de Itaipu, em Niterói. Agora, os 18 tripulantes vão ficar presos na Polícia Federal do Rio até que todas as informações dadas por eles sejam investigadas. O inquérito já foi aberto e eles estão sendo acusados de entrada ilegal no país e podem ser acusados de contrabando. O presidente Reagan está correndo feito atleta na reta final. Ele tem até quinta-feira para convencer o Congresso a aprovar 100 milhões de dólares para os contras que tentam derrubar o governo da Nicarágua. Nessa reta final vale tudo, mas as chances, pela lei da lógica, são pequenas. Como a lógica nem sempre é uma lei respeitada, veja o que Paulo Francis acha disso. Com a maioria das pesquisas de opinião mostrando indiferença ou hostilidade até dos americanos à política do presidente Reagan na Nicarágua e um Congresso que se recusa aparentemente a financiar os contras que lutam para derrubar os sandinistas, Reagan foi ontem à televisão em horário nobre para mudar essas opiniões. Pintou um quadro sinistro da evolução do comunismo dos sandinistas. Este mapa mostra os países que iriam cair sob domínio dos comunistas caso a revolução nicaragüense não seja contida. Até a América do Sul está envolvida, o Brasil incluído. Ainda assim é uma questão em aberto se ele conseguiu mudar opiniões. No Congresso, a maioria não acredita que esse país-eco tenha tanto poder assim.
Mas Reagan responde que lá estão também os agentes do Ayatollah Khomeini, da OLP, de Gaddafi e até das Brigadas Vermelhas da Itália. Ou seja, de repente, a Nicarágua se tornou o centro da política externa dos Estados Unidos. Reagan tem um voto decisivo na quinta-feira. Deve perder pela lógica, mas com seu prestígio pessoal e a tradição de que o presidente nunca tem suas iniciativas de política externa vetadas pelo Congresso, ele leva uma boa chance de conseguir o que quer. Há exatos 25 anos, o primeiro voo espacial com um homem a bordo levou ao espaço um soviético, Yuri Gagarin. A data foi comemorada no espaço por 2 astronautas soviéticos. Aí estão eles, Leonid Kizin e Vladimir Solovyov, a bordo da Soyuz 15. A Soyuz está acoplada à Estação Espacial Mir desde sábado. A Mir será a primeira estação espacial com tripulação permanente, ou seja, astronautas ficarão em rodízio lá no espaço. O anúncio oficial feito para todo mundo e a ampla cobertura pela televisão com imagens ao vivo para centenas de países do mundo mostram, segundo as agências de notícias, que os soviéticos estão bastante confiantes no seu programa espacial. Agora, você pode assistir seu programa favorito de televisão onde estiver. Casio TV 21 de bolso com tela de cristal líquido. O menor televisor preto e branco do país. Atenção, senhores passageiros do voo 632 com destino a Casio TV 21, com ele você é quem faz o programa. Seu leitor, faça o favor de me ligar depressa. Eu sou o Classifone, tão moderna a beça. Recebo anúncios pelo telefone. Sou até sinfone. Totalmente eletrônico. Agora o Classifone está totalmente eletrônico. Uma nova bossa para você anunciar tudo pelo telefone. Com mais rapidez, conforto e precisão. E sua conta do Classifone, você paga na conta do telefone. Telefone ao menos uma vez. Mas 4333. Nesta quinta, você vai fazer uma viagem de beleza e mistério nas águas do Rio São Francisco. As cachoeiras e hidrelétricas, as danças, o folclore e a vaquejada, a corrida de jegues, as lendas e a famosa cachaça de Januária. Da nascente em Minas ao encontro com o mar em Sergipe, as 1000 faces do velho Chico. Globo Repórter, nesta quinta, depois de Selva de Pedra. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. A luz e o ferro. No Rio, o escultor Maurício Bentes reúne esses 2 materiais num só objeto. São 5 trabalhos que estão em exposição na galeria do Centro Empresarial Rio. Antônio da Silva. É um nome simples de um homem de 76 anos. Mas só que José Antônio da Silva é um gênio irrequieto, pesquisador, que mexe com versos, música e pintura. Pintura primitiva. Primitiva sim, mas não tem nada a ver com ingênua. Vamos até São Paulo conhecer José Antônio da Silva. Ele aproveitou a festa de seu aniversário para a primeira exibição de suas aquarelas, feitas no ano passado. Diferente das telas, as aquarelas de José Antônio da Silva não são agressivas. A combinação de cores fortes continua, mas suavizada agora, realçando a simplicidade dos temas. O senhor arranca a poesia de uma forma tão bonita das coisas simples, né? Como é que o senhor consegue isso? Dá para explicar? Dá para explicar. Que eu vou fazer uma pergunta e quero que você vá me perguntar. Eu quero que você me diga quantas pintas do gambá. Tem uma na ponta do rabo, outra na volta da pá. Desço ladeira abaixo, com cuidado para não escorregar. Tenho medo do relâmpago quando começa a relampear. Corro do trovão quando começa a trovejar. A moça, para ser bonita, não precisa se aprontar. Falta só vestir de branco para acabar de me matar. Eu começo a enlouvecer, vou terminar no ar. E agora, o que há? Muito obrigado por poder me aturar. Uma boa noite. Uma boa noite e o telejornal local começa daqui a pouquinho.
ZYB 511, Rede Globo Rio. Nesta terça, 7 horas, Bom Dia Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Banerje, o Banco do Povo. O melhor do carnaval.